Nesta videoaula, irei abordar e fazer uma pequena relação entre Esparta e Atenas. Eu iria fazer dois vídeos separados, porque podemos trabalhar Esparta isolado no chamado período arcaico, e Atenas podemos trabalhar no chamado período clássico da Grécia Antiga. Mas, neste caso, para mais fácil entendimento e também ganhar mais tempo, preferi trabalhar os dois ao mesmo tempo, fazendo uma relação entre as cidades-estado gregas. Só ressaltando, porque muitas pessoas não sabem diferenciar e também não têm conhecimento o que é cidades-estado e império. Durante toda a história da humanidade, tivemos mais império do que uma sociedade mantida por cidades-estado. O que é império? Império é quando existe um monarca, imperador, que ele tem poder soberano e controle sobre todo o território conquistado e dominado. Ou seja, ele só não domina apenas a uma única cidade, mas sim tudo aquilo que pertence ao seu império ou território. Exemplo, o Império Aquemênida, os Impérios Babilônicos, o Império do Mali, o Império do Ghana, centenas e centenas de impérios. Agora, o que é cidades-estado? Cidade-estado são cidades importantes de vários povos da mesma região, que são independentes entre si. Cada uma tem a sua própria forma de governo e autônomas. E cada uma tem seu próprio líder, chefe, rei, que só tem controle apenas dentro da sua cidade. Ou seja, são cidades independentes, que não existe um imperador que exerça o poder sobre todas. Exemplo, na antiguidade, só tivemos 3 civilizações que não formaram impérios, e sim, cidades-estado. São eles, os sumérios, os fenícios e os gregos. Vou dar um exemplo mais prático. Nós sabemos que o continente americano é dividido em 3 subcontinentes: América do Norte, América Central e América do Sul. Nesse caso, vou trabalhar com a América do Sul. A gente sabe que as Américas são divididas em países. A América do Sul é composta por 12 países, inclusive o Brasil. Cada país desse são independentes, tem as suas próprias culturas, costumes, línguas e seu próprio governo. Neste caso, aqui seria um exemplo de cidades-estado. Agora, para ser um império, toda a América do Sul teria que ser unificada em um só povo, onde existiria um único monarca imperador que governaria e tinha poder e domínio sobre tudo. Então, aqui seria um modelo de império, onde todos os países da América do Sul seriam unificados por um único imperador monarca. Sabemos que, para chegar até as formações das cidades-estado gregas, passou por vários processos e transformações culturais e sociais, como os processos de diásporas e a chegada de povos como, por exemplo, os dórios. Também tivemos o processo chamado de comunidades gentílicas. As comunidades gentílicas é um tipo de organização social familiar típica desse período, marcando a transição da cultura micênica para a gentílica. A sociedade gentílica era caracterizada pela autonomia dos gênios, que se mantinham fechados aos contatos exteriores e buscavam a autossuficiência econômica. No período arcaico, várias cidades vão se tornando independentes e vão ser governadas por oligarquias, governo exercido por poucas pessoas. Nesta aula, irei fazer as relações entre Atenas e Esparta, suas estruturas e sociedades. Esparta, povo, fundador, educação, sistema político, legislador e sociedade. Esses são os quesitos que iremos analisar. No caso de Esparta, os fundadores são os dórios, aquele povo guerreiro e violento que chegou na península e expulsando todo mundo,
que dominavam a metalurgia e saíam matando. Então eles se estabelecem no Vale Fértil, na planície da Lacônia, e por lá eles ficam. Justamente por serem guerreiros, a educação espartana é voltada absolutamente para a guerra, e que são ensinados várias técnicas de guerras, tornando os meninos guerreiros. Já para as meninas, elas teriam que serem boas reprodutoras, um corpo adequado para terem meninos fortes e valentes. Por isso que a educação para as meninas é voltada para o treinamento físico do que o intelectual. O sistema político espartano tinha posições ocupadas apenas por espartanos. O legislador mais célebre, ou seja, o sujeito criador de leis mais famoso e importante para Esparta, é Licurgo, que envolve a cidadania em torno da participação do exército. A sociedade espartana é composta por 3 camadas: espartanos, periecos e ilotas. Espartanos eram os cidadãos de Esparta, filhos de mães e pais espartanos. Haviam recebido a educação espartana. Esta camada social era composta por políticos, integrantes do exército e ricos proprietários de terras. Lembrando que só os espartanos tinham direitos políticos. Periecos eram pequenos comerciantes e artesãos. Moravam na periferia da cidade e não possuíam direitos políticos. Não recebiam educação, porém tinham que combater no exército quando convocados. Também eram obrigados a pagar impostos. Ilotas. Os ilotas levavam uma vida miserável, pois eram obrigados a trabalhar quase de graça nas terras dos espartanos. Também não tinham direitos políticos e eram alvos de humilhações e massacres. Chegaram a organizar várias revoltas sociais em Esparta, combatidas com extrema violência pelo exército. Lembrando que só era considerado espartano se pertencesse aos povos dórios. Mesmo nascido em Esparta, se não fosse dório, não era considerado espartano. Só os espartanos que eram dotados de direitos e cidadãos. Lembrando também que na Grécia Antiga já existia a escravidão, só que essa escravidão é totalmente diferente da escravidão daqui da América. Na antiguidade, as escravidões aconteciam mais pelo fator de guerra e dívida, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, agora irei falar sobre a estrutura social de Atenas, que também não é diferente da estrutura social de Esparta. Quando vamos estudar Atenas, estudaremos dentro do chamado período clássico. Esparta é formada ou fundada pelos dórios. Já Atenas foi formada ou fundada pelos povos aqueus, jônios e eólios, mas fundada especificamente pelos povos jônios na Península Ártica. Atenas, desde seu começo, tinha a seguinte pirâmide social: eupátridas, georgóis, demiurgos, metecos e escravos. Os eupátridas eram os bem-nascidos, tinham as melhores terras férteis. Os georgóis, proprietários de terras pouco produtivas. Os demiurgos eram apenas comerciantes, que enriqueceram o comércio entre as cidades gregas. Os metecos eram os estrangeiros que passaram a viverem em Atenas. E, por fim, os escravos, que eram escravos por dívidas ou prisioneiros de guerra. Sabemos que Atenas passou por diversas reformas significantes, que antes a cidadania era só restrita aos eupátridas, mas com as reformas isso mudou através dos legisladores. São eles Drácon, Solon e Clístenes. Como também em Esparta tinha os cidadãos, que eram os espartanos. Atenas não era diferente. Quem eram os cidadãos
de Atenas. Homens maior de 18 anos, filho de pai e mãe ateniense, nascidos em Atenas. Então, para ser cidadão ateniense, precisava desses requisitos. Sabemos que Atenas é responsável por desenvolver o primeiro modelo de política democrática, ou seja, a democracia. A educação ateniense era mais voltada para o intelectual, para a filosofia e para tornar o sujeito um bom cidadão. Isso para os meninos. Já para as meninas, era uma educação voltada para a casa e para o casamento. Por isso que eram educadas pelas próprias mães. Quando estudamos Grécia Antiga, através dela, podemos compreender o nosso mundo atual. Ela é muito importante para a construção histórica da humanidade. Atenas passou por diferentes experiências políticas com conflitos sociais e reformas políticas até chegar à democracia, a primeira da história. Esparta era intensamente conservadora e tradicional, mantendo-se apegada a um sistema político arcaico que dizia ter sido criado por Licurgo, um legislador semilendário. Esparta, uma das mais importantes cidades-estado da Grécia Antiga, e ficou marcada por ter uma sociedade hierarquizada com pouca mobilidade social. Dentro dessa estrutura social, os espartanos eram a classe privilegiada, gozando de riquezas oriundas de suas terras e eram os únicos com direitos políticos. A sociedade ateniense era censitária, ou seja, o critério de posição social se dava em função da renda do indivíduo. Havia mobilidade social, ou seja, um indivíduo poderia passar de nível social conforme ficasse mais rico ou mais pobre. A sociedade ateniense era escravista. A escravidão em Atenas, no final, só fica apenas por escravidão por guerra.